Olá pessoal, vamos lá, mais uma questãozinha aí da Escola Naval, de limite e continuidade, de função contínua. Então vamos aqui, questãozinha é o seguinte, ó, ele dá uma função, quando x é diferente de zero, me dá o de cima, quando x é igual a zero, me dá a cosseno de A, e ele quer saber o A, legal? E aí esse A aqui vai estar vai ser um ângulo, né, que ele está querendo em radianos. Então vamos lá. Como é que a gente vai começar a brincar aqui? Ó? A gente sabe que, como ele falou que a função, ele falou que essa função era contínua em x igual a A, tá? Só para botar aí, ele falou que a função é contínua em x igual a A e quer saber quanto que é o valor de, é contínua em x igual a zero e quer saber qual é o valor desse Azinho aqui, ó, beleza? Então, olha só, se ele falou que a função é contínua em x igual a zero, a gente pode dizer que o limite de x tendendo a zero da função f de x tem que ser igual ao próprio f de zero. Legal? Só que quando x é zero, vai dar cosseno de A. Então a gente pode dizer que o f de zero dá cosseno de A aqui, ó. Agora falta achar esse cara aqui, ó. Beleza? Só que esse limitezinho aí, ó, limite quando x tende a zero, x é próximo de zero, ele não é zero. Eu vou pegar de cima da função f de x, eu vou pegar o limite de x tendendo a zero da função de cima, tangente de x vezes a raiz de quem? 1 mais cosseno de x sobre seno 2x. Aí aqui, o problema já está justamente aqui, ó. O problema não é nem a definição, de função contínua. O problema é que esse tipo de caso de situação cai numa situação que a gente tem que resolver um limite, legal? Então olha a ideia aqui, a ideia é o seguinte, se eu substituir o x por zero, tangente de zero vai dar zero, aqui vai dar 2 vezes, vai dar raiz de 2, né? Aqui ó, vai dar 2 aqui dentro, porque cosseno vai dar 1, mais 1 vai dar 2, raiz de 2 vezes 0 vai dar 0, e embaixo vai dar 0 sobre 0, em determinação. Então o negócio é a gente resolver esse limite, né? Então qual é a ideia aqui para a gente poder resolver esse limitezinho aqui, ó? Posso abrir de dois jeitos. Primeiro jeito é a gente entender que, lembra das relações que a gente tinha, que eram os limites fundamentais? Limite de x tendendo a zero, de seno de x sobre x, isso aqui é 1. Limite de x tendendo a zero, de tangente de x sobre x, isso aqui é 1 também, ó, tá vendo? Então aqui a gente pode usar essa ideia aqui, ó. E se aqui fosse um A aqui, daria 1 também, beleza? Então olha só, se aqui fosse assim, ó, limite de x tendendo a zero em seno de A vezes x sobre A vezes x. Isso aqui daria 1 também, beleza? Então a ideia é basicamente a gente entender e fazer esse limite aqui, ó. Legal? Porque aqui eu tenho uma tangente, aqui eu tenho seno e o x está indo para zero. Legal? Então alguma coisa vai ser gerado disso aqui. Legal? Então olha só, vê se o limite da soma é a soma do limite do produto é o produto do limite da divisão é a divisão do limite. Aqui tem um produto e divisão, então eu posso separar, né? Isso aí a gente pode botar limite de x tendendo a zero, de tangente de x, legal? Vezes o limite de x tendendo a zero, de 1 sobre seno de 2x, legal? Vezes o limite de x tendendo a zero, de raiz quadrada de 1 mais cosseno de x. Eu fiz uma separaçãozinha só para a gente poder enxergar aqui, ó. Aí, às vezes a gente já faz junto logo, né? Eu botei separado aqui só para a gente poder enxergar uma coisinha aqui, ó. Concorda comigo que quando o x vai para zero, o cosseno aqui vai dar 1. 1 mais 1 vai dar 2. Então esse cara aqui vai dar raiz de 2, ó. Então esse cara aqui a gente não precisa nem mais se preocupar, ó. Esse aqui é a raiz de 2. O problema tá aqui, porque aqui dá 0 e 0 embaixo, né? Aí tá o problema. Então esse cara aqui, esse raiz de 2, a gente pode até tirar ele, né? A gente poderia escrever ele assim, né? Isso aqui é raiz de 2 vezes o limite de x tendendo a zero, de tangente de x, legal? Vê se eu vou voltar com ele e vou botar assim, ó, 1 sobre seno de 2x. Eu poderia botar separado, igual eu botei, eu só botei assim. Só botei assim pra gente poder ver esse cara aqui, né? Vê se
se eu dividir aqui por x, vê se eu vou alterar alguma coisa no mesmo instante que eu multiplico aqui por x. Não, né? Vai continuar a mesma coisa, né? Se eu multiplicar aqui por x e dividir, vai dar a mesma coisa. Vê se eu dividir aqui por 2x, eu altero alguma coisa no mesmo instante que eu multiplico aqui em cima por 2x. Legal? Não, né? Porque vai cortar, né? E aqui eu tenho uma divisão. Só que esse limite aqui, ó, limite do produto é o produtor limite. Esse limite aqui é o fundamental. Isso aqui dá 1, ó. Legal, ó? Isso aqui dá 1, ó, tá vendo? E esse cara aqui, quando eu fazer o limite desse cara aqui, esse cara aqui vai pra 1 também, ó, tá vendo? Ó, 1 também. Então, na verdade, isso aqui era raiz de 2 vezes o limite de x tendendo a 0, de aqui é 1 vezes 1, aqui vai ficar x dividido por 2x. E aí isso aqui vai ficar meio, limite de meio vai dar meio, meio vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 sobre 2. E aí isso aqui é o limite. Isso aqui é isso aqui, ó. Só que isso tem que ser igual a cosseno de A, né? Então o cosseno de A tem que ser igual a raiz de 2 sobre 2. Logo o ângulozinho A é π sobre 4. Beleza? Tá aí, questãozinha da escola. Legal, gente? Bonitinha, né? Questãozinha bonitinha para poder resolver da escola naval. Obrigado, até a próxima questão, gente.